Graça e paz a todos. O tema da nossa campanha de missão locais, Eu Amo a Minha Igreja. E o tema que nós trazemos hoje, justamente como Cristo formou a igreja. E temos algumas responsabilidades como igreja. O Senhor Jesus, o sumo sacerdote, o sacerdote supremo, veio dos céus e abriu um novo caminho para nós. Abram por gentileza o texto de Hebreus capítulo 10. A igreja é chamada de corpo de Cristo. Quero convidar a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 26. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 26. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Tendo, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza e esperança. Com firmeza e esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixe de se congregarmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando ver que vem e que os dias mal se aproximam. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Podeis assentar. O autor do livro de Hebreus, ele faz um paralelo entre os sacerdotes do Velho Testamento e o sacerdote supremo Jesus Cristo. Os sacerdotes do Velho Testamento, diariamente, eles ofereciam sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Sacrifício este sagrado. O autor do livro de Hebreus diz que
Tudo isto era como uma sombra daquilo que verdadeiramente haveria de vir. Os sacrifícios de animais, como também os sacerdotes que ofereciam diante de Deus pelos pecados, e que de fato esses sacrifícios não apagavam pecado nenhum. Mas agora com o verdadeiro sacerdote que ofereceu um só sacrifício de uma vez por toda, e a Escritura Sagrada diz no versículo 11, diz o seguinte: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca pode remover os pecados. E o versículo 2 diz: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício, agora falando de Jesus Cristo, pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Enquanto os sacerdotes do Velho Testamento ofereciam sacrifício e permanecia de pé, que simbolizava que esse sacrifício não havia terminado. Os pecados continuavam com o povo. Agora vem o verdadeiro sacerdote, oferece um único sacrifício de uma vez por todas. Agora esse sacrifício verdadeiramente limpa pecados, que é o sangue do próprio Cordeiro derramado por nós, e agora ele ressuscita e está assentado à direita de Deus, aguardando a derrota dos seus inimigos. E assim, ele estabelece a igreja aqui na terra, que através do seu corpo, ele estabeleceu um caminho novo para que nós pudéssemos trilhar e nos aproximarmos de Deus, que antes nós éramos completamente incapazes. Somente através do sangue do Cordeiro verdadeiro, através da oferta do verdadeiro sacerdote, que ofereceu de uma vez por todas o seu próprio corpo, derramando o seu próprio sangue por mim e por você, este sim limpa verdadeiramente os pecados de cada um de nós. A igreja foi formada, a igreja foi estabelecida através desse novo caminho vivo, através da cruz. Uma vez que decidimos andar por este caminho vivo, aberto para nós, nós temos algumas responsabilidades. O autor de Hebreus, ele dá algumas recomendações. Ele diz para que nós sejamos perseverantes nessa caminhada. Muitos desistem pelo caminho, porque o caminho é estreito. Muitas vezes dolorosos. Para muitos, impossíveis de caminhar. Porque querem andar sozinho. O egoísmo que toma conta do nosso coração não permite que o Senhor, que enviou o sacerdote, nos ajude a andar. Ele mostra que das nossas responsabilidades, uma vez que aceitamos andar por esse caminho, uma sinceridade de coração para com aquele que ofereceu o sacrifício para pagar os nossos pecados. Coração sincero. No versículo 22, ele diz o seguinte: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena confiança de fé, tendo os corações aspergido para nos purificar de uma consciência culpada, e sendo os nossos corpos lavados pela água pura. O nosso coração sincero e uma fé, uma plena confiança no sacerdote que veio e derramou o seu sangue por nós e abriu um novo caminho. Os sacerdotes que
ofereceu sacrifício por si mesmo e também pelo povo, eram como nós. Eles ofereciam sacrifícios por si mesmo. E é por isso que aqueles sacrifícios não podiam de forma nenhuma apagar pecados, porque eram sangues não de alguém puro. Mas o verdadeiro sacerdote que veio dos céus, ele não tinha pecado. Pelo contrário, ele assumiu os nossos pecados na cruz para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Ele verdadeiramente conhece as nossas fraquezas e sabe perfeitamente as nossas pelejas. E o texto de Hebreus capítulo 4 mostra claramente que este sacerdote, ele conhece as nossas fraquezas e sabe muito bem. As nossas tentações, as nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16 diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebamos misericórdia e encontramos graça que nos ajude nos momentos de necessidades. Não podemos, não devemos de forma nenhuma temer a entrarmos na presença daquele que assumiu o nosso lugar nas nossas culpas. Muitas vezes nós estamos da igreja ou nos afastamos de Cristo porque não conseguimos nos perdoar. Eu não sei muito quais são os sentimentos de muitas pessoas que não conseguem se apegar à sua igreja. Eu não sei, eu não consigo. O nosso tema da campanha de missões locais, Eu Amo a Minha Igreja, é para despertar em nós a paixão um pelo outro, por vidas, assim como o Senhor nos amou, nós possamos amar também um ao outro. Nós temos responsabilidades como igreja, nós somos responsáveis uns pelos outros. E o autor de Hebreus, ele nos convoca a uma perseverança, em pelejarmos uns pelos outros, a pelejarmos por nós mesmos, não desistirmos de estar na presença do Senhor. Essa carta aos Hebreus, esse capítulo 10, é o capítulo central de toda a instrução da carta aos Hebreus, mostrando que devemos depositar a nossa confiança naquele que veio dos céus e assumiu o nosso lugar na cruz, e nos estabeleceu aqui na terra como igreja, para darmos continuidade àquilo que ele veio dos céus a fazer, que é levar vidas aos céus. E como igreja nós podemos fazer muito mais. Como igreja nós podemos motivar um ao outro. No versículo 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E no versículo 24 diz: e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Isto é igreja. Como igreja nós crescemos espiritualmente, como igreja nós crescemos no relacionamento com Deus.
Jamais nós vamos poder crescer no relacionamento com Deus se não crescermos no relacionamento um com o outro. Ninguém pode dizer que está em comunhão com Deus se não estiver em comunhão com pessoas que formam a igreja junto com você. E é por isso que eu não acredito de forma nenhuma que crente pode ser crente em casa. Nós somos membros de uma igreja, nós podemos ser membros de uma igreja, mas não podemos ser igreja. Hoje, nos tempos que nós estamos, há mais pessoas desigrejadas dizendo que são crentes do que aqueles que estão dentro das igrejas, pelejando. Há muitos que dizem que é por decepções. E quem se relaciona com o pecador, uma hora ou outra vai se decepcionar. Você pode se decepcionar com alguém, ou você pode ser a decepção de alguém. Porque quem de nós não somos passivos de erros? Nós precisamos olhar os pontos positivos que temos um do outro. E assim nós podemos motivar um ao outro a seguir confiantemente na presença do Senhor Jesus. A alegria da igreja está em marchar juntos, em andar unidos, em promover o reino de Deus de maneira que possamos alcançar o maior número de pessoas. Nós temos uma missão vinda dos céus para nós. A motivação que nós podemos gerar no coração do outro não é somente para termos a alegria de estarmos aos domingos ou qualquer outro dia reunidos como igreja. Mas a motivação que podemos promover no coração do outro é para que nós possamos promover o reino de Deus no coração daqueles que ainda não conhecem a Cristo. É muito confortável nós estarmos aqui cultuando a Deus. É muito confortável estarmos aqui sentados e as igrejas estão cada vez promovendo um conforto melhor para quem assiste, para quem vem ao templo. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas nós não estamos aqui de passagem nesse mundo para vivermos uma vida confortável, não. Quando a igreja no Novo Testamento quis viver uma vida confortável em Jerusalém, Deus mandou perseguição. Em Atos capítulo 6, você vai perceber que Estevão foi apedrejado e assim a igreja começou a se espalhar por toda a terra. Será que precisa haver perseguição nos nossos dias para que nós possamos entender que nós temos uma missão a cumprir? Quantas pessoas se relacionam conosco que ainda não conhecem Cristo e muitas vezes ignoramos. E é nesse relacionamento como igreja que somos motivados a arder o nosso coração para sermos o reflexo de Cristo diante daqueles que precisam ver Jesus. Quando nós dizemos que amamos a nossa igreja, não é de sentimento, é como igreja cumprirmos a missão de Cristo. Eu só acredito que nós amamos a nossa igreja de fato e de verdade quando estamos com propósito, quando nós temos a intenção una de atingir o nosso alvo, que é a grande comissão, que é levar o reino de Deus a corações que ainda não foram impactados. No dia 19 deste mês nós estaremos fazendo um evangelismo criativo e queremos contar com toda a nossa igreja trabalhando. Eu estava pensando, mas se não pessoas não pararem para receber a oração, se uma pessoa parar para receber a oração, para mim já foi, valeu a pena. Se uma pessoa daqueles que nós pararmos no semáforo, entregarmos o folheto e eles derem atenção, uma pessoa, basta, já valeu a pena. Porque é a nossa missão.
Às vezes nos sentimos desconfortáveis quando as pessoas não dão atenção ao que nós falamos, mas a nossa missão não é chamar a atenção das pessoas, é nós motivarmos um ao outro a não desistir daquilo que nos chamou o Senhor para fazer. Sermos igreja. Temos o mesmo sentimento de Cristo para com o mundo. No versículo 25, uma outra tarefa que nós temos, uma vez que nós decidimos a caminhar por este vivo e novo caminho, no versículo 25 chama bem a atenção para aqueles que pretendem ou acham que pode viver sem comunhão com a igreja. Versículo 25 diz: não deixem de reunir-se como igreja. A tradução que diz: não deixem de se congregar. E mais uma vez, ele diz o motivo. Ele diz: não deixe de se congregar como é costume de alguns. Naquela época, quando foi escrita a Escritura Sagrada, ainda na época de Cristo, ou após a morte de Cristo, no começo da igreja, já haviam pessoas que achavam que poderia ser igreja sozinho. Diz: não deixe de se congregar como é costume de alguns, mas procurem encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Naquela época já pensava-se nos dias finais se aproximando. Imagina agora. E o que eu posso ver, o nosso relacionamento como igreja precisa ser perseverante. Precisamos ser suporte um do outro. Precisamos motivar um ao outro a cumprir a vontade do Senhor. Precisamos encorajarmos uns aos outros. Eu me lembro muitas vezes quando eu tinha mais ou menos 2 anos de crente. Eu sou do tempo em que ao domingo à tarde a gente saía para evangelizar. Quem lembra desse tempo? Olha só, ainda tem alguns aqui que é do meu tempo, né? Irmã Lia, você é do meu tempo também? E tinha um ministério de evangelismo. Eu vejo que o ministério de evangelismo é a igreja. Toda igreja precisa abraçar esse ministério. Mas houve um tempo que eram pessoas que se colocavam à disposição para sair às tardes de domingo antes do culto e sair de casa em casa levando a palavra aos corações de pessoas. Eu me lembro que no Renascença, onde a gente se congregava, na Igreja Batista do Renascença, tinha um irmão que era o líder do ministério de evangelismo. E ele convocava o povo para evangelizar domingo, 2 horas da tarde. Imagina o sol. E eu ia. Eu ia como um animal sendo levado ao matadouro. Mas eu ia porque eu sabia que o irmão Antônio Neto estava lá me esperando. E eu não queria de forma nenhuma deixar que ele ficasse sozinho. Porque eu sabia que o ministério de evangelismo era eu e ele. Se eu não fosse, ele ficava só. E eu não queria deixá-lo sozinho. Mas eu ia com vontade de ficar. Mas eu ia. Ele me motivando e eu motivando ele. E assim a gente não desistia. Toda tarde de domingo a gente visitava pelo menos 2 casas. E a primeira vez que eu fui, ele disse: irmão Mendes, eu vou falar na primeira casa, você preste atenção que é a primeira vez que você está saindo, e na outra casa é você que vai falar. Dei logo dor de barriga. Eu fiquei com medo, fiquei pavoroso. Eu vi ele falando, eu vi ele fazendo, eu digo: se ele está fazendo, eu vou também. Eu nunca fui de correr da raia. Eu podia estar com medo, pavor, mas eu fazia. E ali ele evangelizou na primeira casa, e nós saímos.
Ele disse: agora você viu como é que faz, agora você vai fazer. E na segunda casa eu fiz. Me pergunte o que foi que eu disse naquela casa, que eu não me lembro. O nervosismo era tamanho. E quando saímos, ele disse assim: muito bem, você tem futuro. E a alegria vinha ao coração, tanto o meu quanto no dele. Era uma alegria que não dá para a gente descrever. Pelo fato de nós cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E igreja é um motivar o outro. Se tiver um que motive o outro, amém. Mas o bom seria que todos nós motivássemos um ao outro, até que toda a igreja entendesse que deveria cumprir a missão do Senhor. E foi eu fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, mesmo com pavor, que o Senhor me ensinou a fazer o que eu faço hoje: pregar o Evangelho. A motivação que a igreja dá um ao outro é imprescindível para nós não desistirmos do caminho. O amor à igreja é isto: é nós não desistirmos um do outro, é nós suportarmos as decepções que vêm sobre nós. Agora imagina se Deus fosse como nós, se decepcionasse e desistisse de quem Ele se decepciona. O que seria de nós? Porque na oração sacerdotal de Cristo, Ele deixa bem claro a respeito do perdão. Nós seremos perdoados por Ele, a medida é a mesma que nós perdoarmos um ao outro. É uma ameaça? Não, é uma motivação a nós não desistirmos um do outro. Às vezes alguns leem esse texto como se fosse uma ameaça: olha, cuidado, você tem que perdoar, senão você não vai ser perdoado. Eu já vejo de uma outra maneira: olha, você deve perdoar, porque o Senhor já lhe perdoou. Olhando dessa maneira é diferente, é ou não é? Mas há pessoas que veem as coisas sempre do lado ameaçador, do lado pavoroso da vida. A oração sacerdotal de Cristo é algo que nos ensina o dia a dia, o relacionamento um com o outro. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Não é ameaça, é uma motivação a você abrir o coração para perdoar, suportar as decepções que o irmão possa trazer ao seu coração e continuarmos como igreja, como família. Isto é amor, não é sentimento. E por último, uma responsabilidade que nós precisamos tê-la é não viver pecando premeditadamente. Uma vez que Cristo Jesus morreu por nós, e às vezes nós achamos que pecar é só nós fazermos coisas que achamos errada, e não é somente isto. Pecar também é deixar de fazer o que é certo. Nem sempre pecar é fazer coisas erradas, mas sabermos que temos que fazer alguma coisa como a missão que o Senhor nos confiou e ignorarmos. É tão pecado como alguém que mente, é tão pecado como alguém que trai, é tão pecado como alguém que mata, que rouba. O pecado de ignorar aquele que veio dos céus, o pecado de ignorar as promessas que Ele tem para nós, não é diferente daqueles que vivem fazendo coisas erradas. O Senhor desaprova do mesmo jeito. E como igreja nós temos as ordenanças de Cristo para nós, que são muitas.
E nós precisamos conhecer o que Cristo quer de nós e, como igreja, procurar motivar um ao outro a viver da maneira como o Senhor nos chamou para ser. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, versículo 10, é muito claro. O apóstolo Pedro escreve o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam alcançado misericórdia, mas agora receberam. Então, uma vez que nós nos tornamos sacerdócio de Deus, nação santa, povo de propriedade particular de Deus, nós somos tudo isto para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma vez que nós ignoramos isso, nós estamos pecando. E uma vez que sabemos que temos que fazer e não fazemos, pecamos premeditadamente. E o versículo 26 do capítulo 10 de Hebreus é muito claro. Se continuarmos a pecar deliberadamente ou premeditadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, ou o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. O Senhor não descerá mais do céu e oferecerá um novo sacrifício para pagar os nossos pecados, não. O sacrifício que Ele veio dos céus e fez por mim e por você é um sacrifício insubstituível, é um sacrifício chamado vicário, que é completo. E nós não podemos viver ignorando aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Ele não negou a sua própria vida por nós. Como nós não podemos confiar nele? Ele tem promessas para nós, mas Ele também tem responsabilidades para nós. Muitas vezes queremos receber somente aquilo que Ele nos prometeu, e até alguns vivem cobrando como se Deus tivesse a obrigação de cumprir aquilo que Ele prometeu, sem que nós cumpríssemos aquilo que Ele pede de nós. Se nós de fato quisermos entender a Escritura Sagrada, abramos nossos corações para que Ele possa falar. Quem de nós não quer que o Senhor Jesus Cristo ouça as nossas orações? Todos nós queremos. Em João capítulo 15, verso 16, é muito claro. Ele diz: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi a vocês e vos designeis para que vocês vá e dê fruto. E frutos bons. E para que tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então precisamos ser obedientes a Ele, precisamos cumprir aquilo que Ele nos manda fazer, para que nossas orações sejam atendidas. Às vezes nós queremos barganhar com o Senhor, e até fazemos promessas, e ainda chamamos de voto. Senhor, eu vou fazer um voto aqui, se o Senhor fizer aquilo, prometo que vou cumprir aquilo. É promessa. E o Senhor não aceita esse tipo de coisa. Quer fazer um voto? Antes seja alguém que realmente deseje de coração ouvir a voz do Senhor. Quer fazer um voto? Antes seja fiel ao Senhor. Senão o Senhor não aceita o seu voto.
A palavra de Deus é recheada de promessas, mas também é recheada de ordenanças. E sempre as ordenanças de Cristo estão no imperativo. Não é se nós pudermos fazer. Ele nos chamou para uma determinada tarefa. Motivar um ao outro, edificar um ao outro, amar um ao outro, reunir-nos um com o outro, como igreja. Mas não estamos muitas vezes querendo pagar o preço de sermos igreja. Muitas vezes. Nós queremos que os outros nos suportem, mas não queremos suportar os outros. Queremos muitas vezes que os outros nos reanimem, queremos que muitas vezes os outros nos dê palavras de ânimo, mas nós não queremos dar palavra de ânimo a ninguém. Queremos ser notados, mas não queremos notar os outros que precisam ser animados. E o Senhor, nesse texto de Hebreus capítulo 10, Ele mostra que devemos ser igreja e como devemos ser igreja. E não desistirmos de ser igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Se você observar a oração de Cristo, a oração sacerdotal de Cristo, e como Ele ora desejando que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai, que nós sejamos um com Ele, eu vejo que é uma das maiores preocupações de Cristo a questão da unidade da igreja. Uma das maiores preocupações de Cristo, eu não vejo outra oração de Cristo com tanta preocupação como esta dele desejar que a igreja seja una, que a igreja se ame, que a igreja ande juntas, que a igreja cumpra a missão juntas. E no versículo 3 do capítulo 17, ele deixa bem claro que a vida eterna é esta, que nós conheçamos a Ele e conheçamos o Pai. Isso é vida eterna, conhecer as ordenanças dEle, conhecer as suas promessas e termos um relacionamento com Ele, tendo um relacionamento bom um com o outro. Portanto, marchemos juntos, amemos-nos uns aos outros, suportemos uns aos outros e pelejemos como igreja para cumprirmos a missão do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus seja aquele motor que nos impulsione, nos compulsione a vivermos como igreja, a vivermos em unidade. Pai, graças te damos pela tua palavra que nos exorta, pela tua palavra que nos motiva. Pai, dá-nos um novo ânimo cada dia, para não desistir de nós mesmos. Que quando desistimos de ser igreja, nós estamos desistindo de nós mesmos. Portanto, que o teu Espírito Santo, até mesmo se necessário, nos incomode, para que possamos persistir a andarmos como igreja na tua presença, motivando um ao outro. Para que o mundo creia que tu és o Filho de Deus, o Salvador, o único Senhor. Move o coração de cada servo teu que o Senhor trouxe esta noite, a vivermos em unidade, de maneira que desejemos ardentemente, como um só corpo, cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Fala aos nossos corações, mesmo depois daqui. Move-nos em direção ao Senhor, para que conheçamos cada vez mais a Tua vontade para nossas vidas. Fala aos nossos corações sempre, Pai. Nós oramos que o Senhor aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança no Senhor, para que não desistamos de jeito nenhum de sermos igreja, e de motivarmos um ao outro ao amor fraternal, de motivarmos um ao outro às boas obras. Nós te louvamos pela tua presença, nós te louvamos pelo que o Senhor é para nós.
o nosso Deus, Deus amoroso, Deus de infinita graça e compaixão. E nós oramos a Ti, no doce nome bendito e poderoso do Teu Filho Jesus, que reina para todos sempre. Amém e amém.